Fala galerinha, beleza, beleza, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. E a gente está começando mais uma aula de Física, mais uma aula aqui da nossa disciplina das Ciências da Natureza. Beleza, galerinha? Tudo bem? A Adriana Souza já manda aquele abraço, aquele beijo especial pra gente, aquele bom dia. Muito bom dia, Adriana, galerinha que acompanha a gente pelo YouTube. Mas também temos os nossos queridos polos, galerinha que está presente pelo Piauí afora. Galerinha de Canavieira, Canto do Buriti, Colônia do Gurgueia, Eliseu Martins e todos os outros polos que nos acompanham. É um prazer enorme estar aqui com vocês, beleza? Bom, galerinha, nosso tema de hoje, ele vai abordar ainda a física moderna. Esse conteúdo a gente começou a abordar desde a semana passada, certo? E lá na física moderna a gente disse que os conceitos tratados nela eram conceitos que a física clássica ela não conseguiria responder, certo? Então, se você imaginar um fenômeno que a física clássica, a física de Newton, a óptica, a termologia, a eletricidade não conseguiam responder, então cabe à física moderna interpretar esses conceitos, tá bom? Então, os fenômenos tratados aqui na física moderna foram fenômenos que não tivemos a explicação usando a física antes do século XX, tá? Ela não soube explicar esses fenômenos. Então, cabe à física, após o século XX, começar a explicar esses fenômenos, por isso que ela é chamada de física moderna, tá? Para fazer exatamente esse rompimento entre o que é moderno, ou seja, o que foi explicado por ela, para os fenômenos que não são explicados por ela, beleza? Então, galerinha, para começar o tema de hoje, a gente vai dar continuidade à física moderna, mas a gente vai focar hoje no efeito fotoelétrico, tá bom? Então, por exemplo, se você está assistindo essa aula, tem efeito fotoelétrico. Se você já andou de elevador, né? Já entrou no elevador, e o elevador abriu a porta, fechou a porta sozinho, tem efeito elétrico. Se você já viu ou tem na sua residência placas solares, então tem efeito fotoelétrico ali, tá bom? Então todos os fenômenos que possuem efeito fotoelétrico, eu vou explicar um pouquinho sobre eles hoje na nossa aula, mas começando com a definição do que é esse fenômeno, né? Efeito fotoelétrico. Pelo próprio nome já diz, é um elétron que ele consegue criar luz, ele consegue gerar luz ou interpretar luz, certo? Então, jovens, a gente consegue esse efeito muito presente no nosso cotidiano a partir da perda de um elétron por um material, ok? Então a gente vai explicar um pouquinho sobre esse tema na aula de hoje, dia 8 de novembro, disciplina de Física, beleza? Então, Canto do Buriti, salve, salve! Vamos começar aqui o nosso tema e a gente vai observar os seguintes objetivos. Na nossa aula de hoje, os nossos objetivos são compreender o efeito fotoelétrico, tá? Eu vou tentar entender o que é esse efeito. Conhecer a equação do efeito fotoelétrico de Einstein, relacionar a energia cinética do elétron emitido à frequência de radiação que incide nele, tá bom? Então eu vou tentar observar qual é a energia que é capaz de retirar um elétron da sua camada ou do seu material de origem por meio de uma frequência emitida nesse material, né?
Será que eu consigo relacionar energia com frequência? Além disso, relacionar o número de elétrons à intensidade da radiação. Quanto mais forte for a radiação, será que ela consegue retirar mais ou menos elétrons? E compreender o funcionamento de uma célula fotoelétrica, tá? Compreender o funcionamento aí dos elétrons sensíveis à luz. É um dos objetivos da nossa aula de hoje, beleza? Então, começando o nosso encontro, jovens, bora lá definir o que é o efeito fotoelétrico. Mas antes da gente definir o que seria esse fenômeno, a gente precisa, galerinha, entender de onde veio a ideia de estudá-lo. Então, você observa esse rapaz aí na tela, um físico alemão chamado Hertz, certo? E ele viveu aí por volta de 1857 a 1894. Professor, Hertz é um nome conhecido aqui na física, né? Sim, Hertz, ele foi um dos primeiros a estudar as radiações eletromagnéticas e fez a descoberta das ondas de rádio, beleza? Então, ele também criou os equipamentos de rádio que recebiam essas oscilações que a gente chama de ondas de rádio, e por isso a unidade de onda, quando a gente calcula ali a frequência dela, possui como homenagem o nome dele, né, desse físico chamado Hertz. Então, na hora que você vê frequência na ondulatória, você já lembra logo, é aquele Hertz que fez a descoberta das ondas de rádio, né, professor? Exatamente, tá bom? Porém, em um dos seus experimentos sobre ondas eletromagnéticas, e aí usando a luz também como exemplo, porque ela é eletromagnética, ele constatou o que, professor? Ele constatou que eu conseguia produzir uma faísca quando ele melhorava o desempenho de um aparelho que ele possuía, né? Um aparelho detector de ondas eletromagnéticas, certo? Então, quando ele colocava esse aparelho para funcionar, que ele queria detectar ondas eletromagnéticas, ele constatou que quando ele aumentava ali a intensidade do aparelho, ele acabava constatando um brilho, uma liberação de faíscas nesse detector, tá bom? E aí veio a curiosidade, ok? O que é isso? Quais são essas faíscas, né? Na verdade, o que são essas faíscas? Foi a ideia que se surgiu, né? A pergunta que se surgiu na época. O ano era 1887, ainda não tinha chegado aí no século XX, que é o início da física moderna, tá bom? Então ficou ainda na base do experimento. E aí, em 1894, Hertz veio a falecer, tá? Então, cerca aí de 7 anos depois, Hertz veio a falecer. Professor, e como é que ficou essa pesquisa dele? Aí coube aos seus amigos, aos seus auxiliares de laboratório, né, que trabalhavam junto com eles, aos seus colegas de trabalho. Então, coube ao húngaro Leonard, tá? Lenard, na verdade, húngaro Lenard, a continuação dessas pesquisas, certo? Então, ele pegou e continuou os experimentos feitos por Hertz, tá? Então, deu sequência lá no século XX a esses
experimentos e fez também algumas alterações nesse aparelho, tá? Então, o dispositivo que foi utilizado por Hertz teve aí algumas alterações feitas por Lenard e esse rapaz, então, ele percebeu ainda mais a presença dessas faíscas, tá bom? No interior de um cubo de vidro, de uma ampola de vidro, ele percebeu a existência dessas faíscas. E ainda se questionava, professor, que faíscas eram essas? Por qual motivo essas faíscas eram liberadas? Mas ninguém sabia explicar. Muita coisa na física vem daí, né? Vem de você realizar um experimento, você perceber um experimento, mas não saber explicá-lo. Por isso que existem as distintas áreas, né? Os físicos experimentais, os físicos teóricos. Então, coube aos físicos teóricos analisarem esse efeito e perceberem o que era, né? Tentarem explicar esse efeito de uma faísca ser gerada dentro de um tubo, dentro de um recipiente, ok? Então, essas faíscas, professor, elas vinham da onde? Bora lá. O que Hertz e Lenard eles tinham percebido? Olha só. As conclusões das observações mostraram que a luz emitida modificava algo no terminal. Então, eles tinham um tubo ligado à eletricidade, por isso a existência de possíveis ondas eletromagnéticas, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês logo a imagem, para acabar com a curiosidade. Então, você tinha aí um tubo ligado à rede elétrica, você está vendo até um nomezinho, gerador lá embaixo, né? E esse tubo, ele tinha placas de um lado com sinal positivo, do outro com sinal negativo. E o que acontecia, professor? Esse tubo, ele liberava elétrons à medida que ia sendo irradiado por luz. Olha só, à medida que eu iluminava o tubo, eu produzia saída de elétrons, eu produzia as faíscas que Leonard e Hertz observaram. Aí veio a explicação, tá? De onde vêm essas faíscas, professor? Então as conclusões eram as seguintes: à medida que eu iluminava esse tubo e ainda modificava o tipo de luz, por exemplo, começava com a luz vermelha, depois ia para a luz amarela, alaranjada, verde e assim por diante, eu observava que um maior número de faíscas saía de uma dessas placas e ia em direção à outra. Tá? Então, uma das conclusões foi isso, certo? Que, à medida que eu iluminava essa placa e que variava a cor da iluminação, eu tinha um número diferente de faíscas saindo do material e indo para o outro. Saindo de uma placa metálica e indo para outra. Esse efeito, esse fenômeno, ele foi chamado de efeito fotoelétrico. Tá bom? Então, efeito significa aí que eu estou visualizando um fenômeno. Foto vem de luz. E elétrons a gente sabe que são partículas carregadas, né? Partículas negativas carregadas. Então, denominou-se efeito fotoelétrico, por quê? Porque eu percebia que essas faíscas eram elétrons, já que saíam de um terminal
positivo para um terminal negativo, por exemplo. Então, só poderiam ser elétrons. Beleza? E mais, esses elétrons, eles só saíam desses terminais, de um para o outro, quando era incidida uma luz sobre ele. Então, esse efeito veio dizer o seguinte: existem elétrons sensíveis à luz. Existem elétrons que eles podem ser retirados do material quando eu ilumino esse material. Tá bom? Então, foi essa percepção que eles tiveram. E foi assim que iniciou aí a explicação do fenômeno do efeito fotoelétrico. Bom, aqui ele diz assim: o efeito fotoelétrico, como eu falei para vocês, que foto vem de luz, ocorre quando um feixe de luz incide numa superfície metálica e, consequentemente, ejeta elétrons dela, sendo este chamado de efeito de fotoelétrons, né? Sendo essas partículas chamadas de fotoelétrons. Beleza? Então, o efeito fotoelétrico, galerinha, consiste, olha só, consiste na retirada de elétrons de uma superfície metálica de um determinado metal, quando esses elétrons eles são iluminados, tá bom? Então, quando um feixe de luz consegue ejetar elétrons, é porque essa placa metálica ela foi iluminada, tá? Então, são elétrons sensíveis à luz, por isso o nome deles de fotoelétrons. Professor, e por que esse efeito fotoelétrico ele é muito comum em metais? Porque os metais eles vão ter, jovenzinhos, um maior número de elétrons do que muitas outras substâncias. E, além disso, a capacidade desses elétrons se tornarem livres é maior. A força que prende esses elétrons ao núcleo é menor. Então, a capacidade de liberar um elétron desse, de ejetar um fotoelétron, é bem maior. Tá bom? Então, por isso que esse efeito ele é bem mais frequente em materiais metálicos. Certo? Então, não esqueça, tá? Fotoelétrons são partículas ejetadas, são elétrons ejetados por meio da luz. O fato de você realizar esse fenômeno, você executou aqui um efeito fotoelétrico, tá bom? Aqui está o experimento que a gente estava analisando, né, até agora. E aí você percebe que à medida que a placa, essa placazinha aqui, ela recebe, olha só, radiação eletromagnética. Por exemplo, luz. Essa placa recebe luz. Ela vai ejetar um certo número de elétrons de uma placa positiva para uma placa negativa. Ok? Então, se percebeu uma liberação de elétrons através das faíscas quando essa placa metálica ela recebia luz, tá bom? E aí ela liberava faíscas. Então, se percebeu que eram elétrons porque essas faíscas elas saíam da placa positiva e iam em direção à placa negativa. Professor, onde é que eu encontro esse efeito fotoelétrico no meu dia a dia? Bora lá. Falar dos elevadores, né? Os elevadores, a porta dos elevadores
funciona através de efeito fotoelétrico. Ok? Eles têm um sensor, né? Tem, professor. Muito bem. Então, aquele sensor, ele vai receber uma radiação. Não necessariamente essa radiação precisa ser luz. Você pode ter um sensor que recebe infravermelho, que é o caso do sensor de presença. Então, eu só tenho que colocar ele para receber só aquele tipo de frequência. Monitorar ele só para receber aquele tipo de frequência. Tá? Aqui é porque o experimento de Hertz estava recebendo a frequência da luz. Mas eu posso colocar o meu aparelho para receber qualquer outra frequência e liberar elétrons. Tá? Basta que eu tenha uma substância, um material sensível àquela forma de radiação. E é isso que temos nos elevadores. Você tem o sensor de presença que abre e fecha as portas quando tem uma pessoa ali, né? Exatamente para não termos um acidente. Então, aquele sensor, ele é sensível, ele capta radiação infravermelha, que é a radiação liberada pelo nosso corpo. Ao receber aquela radiação, o aparelho ele libera elétrons, né? O sensor ele libera elétrons, e esses elétrons vão correr por todo o circuito do aparelho. Tá? E assim, esses elétrons vão levando a informação, vão levando a eletricidade capaz de abrir e fechar as portas. Certinho? Galerinha, outro exemplo seria a gente ter o exemplo da nossa placa solar. Certo? Você que tem placa solar em casa, ou você que quer colocar placa solar na sua residência. Qual é o funcionamento dela, professor? O funcionamento dela é simples. Lá nas placas solares, existem partículas chamadas de células fotovoltaicas. Então, são partículas que, através da luz, produzem eletricidade. Tá? Por isso o nome foto, de luz, voltaicas, eletricidade. Ou seja, fotoelétrons. Tá? E esses fotoelétrons, eles, ao receberem a luz solar, são sensíveis à luz solar, eles são liberados do material. E como são elétrons, liberam energia elétrica. Então, produz aí o funcionamento de toda uma rede elétrica de uma residência. Tá bom? Então, as placas solares, elas vão ter o seu funcionamento através de quem? Do efeito fotoelétrico. Certo? Galerinha, tudo claro até aqui? Tudo tranquilo? Show de bola. Galerinha de Eliseu Martins. Tranquilidade. Bom, professor, o efeito foi mostrado, né? O efeito foi visualizado. Porém, tinham algumas dúvidas. Olha só, quais eram as dúvidas de Leonard. Só quero chamar de Leonard, é Lenard. Quais eram as dúvidas de Lenard? Porque ele quem continuou a ideia, né, de Hertz, que na verdade foi basicamente um fenômeno visto por acaso. Não era a intenção de Hertz realizar o efeito fotoelétrico. E aí surgiram algumas dúvidas após esse experimento. Primeira dúvida. Tínhamos uma frequência específica? Tínhamos uma frequência mínima para que fosse visto esse fenômeno?
Primeira dúvida foi essa. Dizer que eu tenho um limiar de frequência é perguntar se nós temos uma frequência mínima para que esse fenômeno ocorra. Beleza? Então, dizer que eu tenho um limiar de frequência é perguntar isso. Professor, tem uma frequência mínima para que esse fenômeno ocorra? E 2, olha só, 2, qual era a segunda dúvida? Existe ou não um tempo para que esse fenômeno ocorra? Ou ele acontece instantaneamente? Então foram essas duas dúvidas, tá? Se existia um intervalo de tempo para que esse fenômeno acontecesse e se existia uma frequência mínima para esse fenômeno iniciar também, tá? Para que ele acontecesse. Então o nosso foco agora é tentar responder essas duas perguntas. O fenômeno a gente já entendeu, né? É apenas a saída de elétrons de um material quando esses elétrons eles recebem luz, né? Quando esses elétrons eles recebem algum tipo de radiação. Eles ganham energia suficiente para serem retirados do material. Ao serem retirados do material, você tem ali um brilho a partir desse material. Perfeito? Agora as dúvidas são essas, né? Se existe uma frequência mínima ou se existe um intervalo de tempo para que esse fenômeno aconteça. Vamos lá responder a primeira perguntinha, tá? A primeira pergunta era se existia uma frequência mínima, né? Então, vamos lá tentar responder essa perguntinha. Porque eles perceberam o seguinte: ao realizar o experimento com vários tipos de luzes, eu disse para vocês que eles tentaram com a luz vermelha, com a luz alaranjada, amarela, e nada. Só depois com a luz verde foi que eles perceberam o início ali de algum brilho. Com a luz vermelha não se percebia nada. Mas com a luz verde, iniciou ali um processo de liberação de brilho. Com a luz azul, mais brilho ainda sendo liberado. Tá? Então, veio essa dúvida que eu perguntei para vocês, se existia um limite mínimo para ocorrer esse fenômeno. E a constatação era de que sim, existia uma frequência mínima para acontecer esse fenômeno, tá? Porque eles perceberam que a energia capaz de liberar fotoelétrons dependia diretamente da frequência, tá? Ou seja, quanto mais frequência aquela luz tinha, mais energia os elétrons iriam receber e mais fácil eles iriam se mover, se deslocar da substância. Beleza? Então, por isso que sim, tinha uma dependência direta entre frequência e energia. Por isso que no vermelho eu não conseguia, por isso que no verde eu já tinha uma liberação
de elétrons pequena, mas já tinha. E no azul, a liberação de elétrons era bem maior. Vejamos aqui na imagem, olha só. No vermelho, eu tenho baixa frequência, certo? Se eu tenho baixa frequência, consequentemente, eu também tenho baixa energia, chegando até esses elétrons. E essa energia não foi suficiente para liberá-los, para liberar os elétrons que estavam no material. Por isso que não tenho fotoelétrons. Eu não tenho elétrons produzindo ali a faísca observada pelos físicos Lenard e Hertz. Luz verde. Na luz verde, eu já tenho o início dessa liberação. Por quê? Porque a luz verde já tem uma frequência bem maior que a luz vermelha, certo? A energia também é bem maior, certo? E, consequentemente, eu já tenho aí o iniciozinho de algumas faíscas com a luz verde. Luz azul, professor. Com a luz azul, nós já temos uma frequência bem mais alta, uma energia também bem mais alta e mais fotoelétrons sendo liberados, mais partículas sendo liberadas, tá bom? Então, o número de partículas que são liberadas está diretamente ligado à frequência da radiação. Radiação com baixas frequências vão possuir baixa energia que vai retirar esses elétrons. Radiações com mais frequência, com altas frequências, vão liberar elétrons com facilidade, pois possuem mais energia. Beleza? Então, a gente percebeu que sim, né? Eu tenho uma relação direta entre a frequência e a liberação de elétrons. Então, a resposta foi sim. Eu tenho uma frequência mínima para retirá-los do material, certo? A segunda dúvida, galerinha, foi com relação ao tempo. Existe algum tempo, olha só, existe algum tempo para retirar esses elétrons? Porque eles imaginaram o seguinte: eu percebi que o vermelho não retirou elétrons. Já o verde instantaneamente retirou esses elétrons, certo? Bom, aí eles pensaram o seguinte: professor, o verde retirou instantaneamente, né? Isso. E o vermelho? Nada, instantaneamente nada. Então eles pensaram a seguinte ideia: professor, então deve ser porque o vermelho ele precisa de mais tempo, né, não? Então foi essa ideia que eles pensaram. Eles deixaram lá a luz vermelha. Nada, nada, nada. Aí alguém pensou o seguinte: ei, rapaz, aumenta bem aí a intensidade da luz. Bora lá, pois eu vou aumentar aqui a intensidade da luz vermelha. Botar muita luz vermelha. Uma luz vermelha muito forte. E nada ainda. Rapaz. Então é porque, galerinha, a liberação de elétrons, vejam só, ela não depende da intensidade da luz. Se é uma luz mais fraca ou se é uma luz mais forte. E outra coisa, ela também não depende do tempo. Ou acontece instantaneamente ou não acontece. Tá bom? Então a gente vai perceber isso a partir aqui da nossa imagenzinha também. Olha só. Veja só. Na minha imagem, eu peguei o mesmo material e
incidir sobre ele uma luz violeta mais intensa, uma luz violeta mais forte e uma luz violeta mais fraquinha. Ambas são luz violeta, tá? Ambas vão liberar fotoelétrons, porque elas têm uma frequência alta, né? As duas luzes vão possuir frequência alta. Mas a ideia que eles tinham era essa. A ideia era o seguinte: professor, se eu tenho uma luz violeta mais intensa, eu vou liberar mais fotoelétrons. E se eu tenho uma luz violeta mais fraca, eu vou liberar menos fotoelétrons. E não depende da intensidade. O número de partículas liberadas vai depender exclusivamente da frequência. Professor, então quer dizer que com a luz forte e com a luz fraca, eu libero a mesma quantidade? Sim. Vai independer da força da luz. Tá bom? Por isso que eu coloquei aqui para vocês. Olha só. A luz incidente, se ela não tiver energia suficiente para emitir elétrons, a superfície vai absorver energia até acumular uma energia suficiente para ejetá-los. Essa era a ideia deles. Por isso que eles pensaram de deixar a luz lá para que a placa absorvesse essa energia e liberasse esses elétrons. Só que não é isso que acontecia. Tá? Porque o tempo que eles deixaram lá não mostrou nada. Não foi observado nada no tempo que eles deixaram lá. E aí eles perceberam o seguinte: a energia suficiente para liberar os elétrons não depende da intensidade da luz ou da radiação. Se a radiação é forte, se a radiação é fraca. Não depende dela. Depende da frequência, né? Eu poderia deixar ali um dia inteiro luz vermelha incidindo aquela placa metálica. Mas nada ia acontecer. Eu poderia colocar uma luz vermelha muito forte. Nada ia acontecer também. Certo? Agora, se eu colocasse uma luz verde, fraca ou forte, ela ia liberar a mesma quantidade de fotoelétrons. Perfeito, jovens. Ok. Então, as dúvidas de Lenard foram respondidas, tá? Existe sim uma frequência mínima e não existe um tempo necessário para liberar elétrons. Eles são liberados na hora, ok? Show de bola? E, como eu falei para vocês, independe da intensidade da radiação, ok? Bom, até então, como eu falei para vocês, estava tudo na parte prática, certo? Ainda não tinha uma teoria estabelecida sobre o efeito fotoelétrico. E aí veio a teoria do quanta, que vai ser uma teoria que vai dizer que a energia ela é quantizada, ela é dividida em quantidades, perfeito? Que a gente já até trabalhou com essa teoria na aula anterior, né? E aí essa teoria, ela vai explicar por que essas energias elas conseguem liberar elétrons e por que outras energias não conseguem, tá? Então essa teoria do físico Planck,
Você está observando ele em dois momentos de sua vida, um momento mais jovem e um momento mais já idoso. Você vai perceber que nessa teoria ele vai explicar que a energia ela é liberada em pedaços, certo? E cada pedaço desse tem um valor de energia. Por isso que a energia do verde conseguiu liberar elétrons, já a energia do vermelho não conseguiu. Ok? Porque a energia do vermelho está em um pedaço, em um pacote de energia de menor intensidade. Já a parte do verde, né, a parte da radiação verde, já se encontra com uma frequência que vai dar uma partezinha maior de energia. Vai proporcionar uma quantidade maior de energia. Tá bom? Então, essa teoria, que é chamada de teoria do quanta, esse quanta vem de quantidade, vai dizer exatamente isso, tá? Vai dizer que a energia ela é toda dividida em quantidades, ok? Toda dividida em quantidades. Como assim, professor? Olha só. Dizer que a energia ela é quantizada quer dizer que ela varia de um valor mínimo. Como assim varia de um valor mínimo, professor? Ela vai possuir um valor mínimo e todas as outras frequências daquela radiação vão variar com valores múltiplos daquela quantidade inicial. Como assim, professor? Vamos lá. Luz vermelha é a primeira luz do espectro visível, né? Da partezinha de radiação eletromagnética visível. Então, a luz vermelha, ela que é a mais fraquinha, ela tem um valor de origem, né? Uma quantidade elementar de energia, quantidade mínima de energia. De acordo com essa teoria, a luz alaranjada já vai ser uma energia múltipla dessa primeira. Por exemplo, duas vezes, né? Duplicada. Ou seja, se o vermelho for x, o alaranjado é 2x. O amarelo já seria um outro valor, por exemplo, 3x. E assim por diante. Cada luz vai ter o seu valor próprio de energia. Beleza? E o corpo, a substância, vai ser sensível a essa quantidade de energia. Por isso que a placa que eles usaram, que era uma placa de cobre, ela não liberou fotoelétrons no vermelho, no alaranjado e no amarelo. Ela liberou apenas no verde, porque ela era sensível só àquela faixa de energia. Tá bom? Então isso que é dizer que a energia ela é quantizada. É que ela varia a partir de valores múltiplos de uma quantidade elementar, de uma quantidade mínima. Tá bom? Essa energia, ela iria vir em pacotes, tá? Cada múltiplo desse vai ter um certo pacote de energia, tá bom? Então, o vermelho vai ter o pacote dele de energia, o amarelo vai ter o pacote de energia
dessa cor, certo? Dessa luz. Então, cada energia, ela virá em pacotes. Cada parte de energia, cada quantidade de energia virá em pacotes. E nesses pacotes, lembra como a gente falou na aula passada, né? Você tinha partículas que eram os fótons. Beleza? Bom, e como a gente também já sabe, né? Segundo Planck, essa energia dependia da frequência. Isso aqui a gente já viu através do efeito fotoelétrico. A gente já viu também nas aulas passadas, quando a gente falou de radiação de corpo negro. Então, também já não é mais uma novidade. A energia, ela vai depender da frequência. Por isso que cada coloração, cada luz vai ter uma energia diferente. Porque cada luz vai possuir uma frequência diferente. Vai fazer aquela partícula vibrar de forma diferente. Bom? E, através dessa teoria do quanta, foi possível explicar aquela perguntinha de Lenard, né? Que era o limiar de frequência. Existia uma frequência mínima? Sim, existia. Tá bom? Perfeito, jovens. Aí, galerinha, não ficou só na teoria do quanta, não ficou só na teoria de Planck. A gente também teve a teoria de Einstein, que a gente vai ver já, daqui a pouquinho. Mas antes, deixa eu mostrar aqui para vocês como era a teoria clássica, a teoria de uma energia contínua. Então, vamos ver aqui todo o espectro da luz. Tá? Todo o espectro da luz. O que a teoria clássica dizia, professor? Dizia que tudo isso aqui era luz, né? Aí aqui você tem o vermelho, o alaranjado, o amarelo, o azul, o verde, todas as cores. Tá? Então, se tudo isso aqui é luz, tudo isso aqui vai ter a mesma energia. Tá? Então, para eles, a luz tinha uma energia só. De acordo com a teoria clássica, era uma energia contínua. Por exemplo, onda de rádio tinha energia dele, certo? Micro-ondas, a energia dela. Ultravioleta, energia dele. Luz, energia dele. Tá? Então, se era luz, todas as cores tinham que ter a mesma energia. Porém, com essa ideia do efeito fotoelétrico, com essa ideia da teoria do quanta, foi necessário restabelecer esse conceito. E aí ficou bem perceptível uma teoria de energia quantizada. Porque se com o vermelho eu não conseguia liberar fotoelétrons, mas no verde eu conseguia liberar, no azul consegui liberar mais ainda, então é porque cada uma das cores tinha uma energia diferente. Tá? Por isso a necessidade de uma teoria que dizia que a energia era quantizada. Beleza? Aí você vai observar que cada faixa dessa
vai ter uma energia, tá? Por exemplo, uma faixa dessa daqui vai ter um valor de 1x de energia. Uma segunda faixa, um valor de 2x de energia. E assim por diante. Tá bom? Professor, e essa energia ela dependia de quem? Da frequência. Para cada cor, uma frequência diferente. Então, para cada frequência, uma energia diferente. Perfeito, jovens. Então, galerinha, ficou claro o seguinte. Os estudos de Planck permitiram a explicação de que a frequência ela estava diretamente ligada à energia, tá? Então, por isso que ficou claro a ideia de um limiar de frequência. Além disso, veio uma dúvida, né? A teoria da luz, a teoria ondulatória da luz, estava errada? Ou a propagação eletromagnética não era um fenômeno ondulatório? Tá? Então, veio essa dúvida, que posteriormente, na segunda aula, a gente vai responder. E uma nova incerteza acerca da natureza da luz, que durou cerca de 5 anos, sendo constituída uma nova solução em 1905. Então, em 1900, veio aquela incerteza da luz ser uma partícula ou ser uma onda, né? Novamente, aquela incerteza que a gente tentou responder no século XVIII, ela veio à tona aqui, tá? Por quê? Porque no efeito fotoelétrico, você vai considerar que a luz, ela libera partículas. E que a luz ela é feita de partículas, porque veio a ideia dos fótons, né? Partículas de luz. Então veio novamente à tona essa dúvida. Será que a luz ela é uma partícula mesmo? Só partícula? Ou será que ela é realmente os dois, partícula e onda? Tá? E a outra dúvida que surgiu acerca dessa teoria do quanta era que a luz ela teria a sua teoria ondulatória errada ou o eletromagnetismo não poderia ser relacionado com os fenômenos ondulatórios. Todas essas dúvidas a gente vai vir respondendo no segundo horário, certo, jovens? Mas, para resumir a nossa aula, em resumo, o que a gente abordou aqui no primeiro horário e o que eu queria que vocês compreendessem. Nesse primeiro horário, a gente definiu o que era o efeito fotoelétrico, que é a liberação de elétrons quando estes são recebidos por uma radiação, tá? Então, quando uma radiação incide um material, esse material acaba liberando partículas. Essas partículas são fotoelétrons, ou seja, elétrons sensíveis à luz. Tá bom? E outra parte da aula que você deveria ter compreendido era a de que a luz e qualquer outra radiação ela vai possuir diferentes energias, mesmo naquela faixa, né? Lembra que eu falei, a teoria clássica pensava que toda a luz tinha a mesma energia. Mas não. Cada cor de luz vai ter a sua frequência e vai ter a sua energia. Tá bom? E uma terceira parte eram aquelas dúvidas de Lenard, né?
de que sim, existia uma frequência mínima para liberar fotoelétrons, e a outra dúvida era de que se precisava de um tempo para liberar esses elétrons. E aí percebeu-se que não. Esses elétrons eles eram liberados instantaneamente. Só precisava variar a frequência, tá bom? Não a intensidade. Se a luz é fraca ou se a luz for forte e ela está naquele limiar de frequência, ou seja, ela está dentro do limite que libera elétrons, independente se ela é fraca ou forte, ela vai liberar, porque ela está naquela frequência que libera elétrons. Se for uma luz, por exemplo, vermelha, que não libera elétrons, se eu colocar forte essa luz ou colocar uma luz fraca e ela for vermelha, de qualquer forma ela não vai liberar, porque ela precisa estar naquele limite de frequência que libera os elétrons. Beleza? Bom, galerinha, a gente fecha então o nosso encontro de hoje no primeiro horário, mas após o intervalo a gente dá a continuidade. Beleza? E aí a gente vem com a teoria de Einstein para o efeito fotoelétrico. Até já, galerinha. Voltamos já já.